Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Daniel e essa aula é mais uma aula de Cálculo 2 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de áreas por meio de integrais. Então, imagine aqui na nossa folha que eu tenho um eixo x e y, tá? Desse tamanho aqui mais ou menos. Aonde aqui esse eixo é o x, esse aqui é o eixo y. Bom, imaginem, pessoal, que eu tenho uma curva, sei lá, uma curva de uma função aqui, tá? Bom, e aí eu quero saber exatamente a área que está abaixo dela, delimitada por A e B, tá? Então, essa área que eu vou rachurar aqui, dessa função f de x, eu posso delimitar ela, calcular ela, através da integral, tá? Então, essa minha área é a mesma coisa que a integral, que vai sempre do maior até o menor, tá? De f de x em relação a x. Por isso eu coloquei dx. Tá ok, gente? Tranquilo até aqui, né? O problema é que a gente tem alguns casos particulares, como por exemplo o que eu vou falar agora, tá? Então imagine aqui que eu tenho uma outra função. Eu vou até usar um exemplo prático para vocês poderem entender melhor. Vamos imaginar que eu tenho a função f de x igual a x² menos 5x mais 6. Ok? Bom, e eu tenho aqui, eu vou supor aqui uma outra reta, tá? Uma g de x que seja igual a 5. Tá certo? Bom, se eu for colocar essas duas no mesmo gráfico, e aí o meu exemplo, eu quero saber exatamente a área limitada por essas duas funções aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é jogar no GeoGebra, né, ou fazer o esboço rápido de como que seria essas duas funções. Eu vou usar aqui novamente o meu programinha para poder explicar para vocês como que ficaria, tá? Olha só. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho, era para deixa assim verde mesmo, tá dando raiva, gente. Olha só, x e y, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar um zoom maior aqui. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Essa função g de x igual a 5, ela é uma função fácil de entender, de ver, né? Ela é uma função que vai passar sobre o y igual a 5, correto? Não tem muito o que falar dela. Na função x² menos 5x mais 6, vocês vão ver que ela vai ter como valores para x, né, as suas raízes, igual a 2 e 3, certo? E ela é uma função de coeficiente a positivo, então ela vai ser uma parábola voltada para cima. A gente consegue desenhar ela aqui, eu vou ter que desenhar ela assim mesmo, né? E ela vai parar aqui no 6, aqui no eixo do y. Então vai ser mais ou menos algo do tipo assim, ó. Tá? Desculpa aí não tá uma parábola bonitinha, mas é mais ou menos isso aqui. Então, neste caso, nós temos que encontrar essa região aqui, correto? Como que ficaria o cálculo dessa região? Então, pessoal, neste caso aqui, vocês estão vendo que a função ela é limitada pela função f de x, ela vai até o y igual a 5, que eu coloquei aqui, delimitei por g de x, tá? Então, na verdade, eu preciso saber quais que são esses pontos de limite de A e de B,
tá? É até onde vai. Então eu posso, aqui eu nem vou precisar fazer uma função menos a outra, como a gente vai ver no exemplo posterior nesse mesmo vídeo. Mas nesse caso aqui eu posso fazer simplesmente o cálculo da área da função f de x entre o ponto A e o ponto B. Porque essa função g de x ela somente vai me limitar aqui, ó, até onde vai, que no caso sei que é y igual a 5. Se eu sei que é y igual a 5, então eu vou pegar lá minha funçãozinha, a f de x, que é x² menos 5x mais 6, e vou fazer igual a 5, para saber exatamente os valores de x1 e x2, que são o A e o B. Tá ok, turminha? Então vamos lá fazer isso aqui, ó. Fazer o delta normal. Eu vou pausar o vídeo aqui e aí a gente continua, porque essa partezinha aqui eu acredito que dê para vocês fazerem sozinhos aí. Voltamos, pessoal. E aí aqui na nossa volta, a gente está vendo que eu encontrei os dois valores aproximados, tá? Porque a raiz de 21 não é exata, então vai me dar uma integral bem aproximada aqui, de entre 0,2 e 4,79. Ou seja, o B vale 4,79 e o A 0,2. Tá ok? Então agora a gente já sabe que nós precisamos fazer a integral de entre 4,79 e 0,2 de x² menos 5x mais 6 em relação a x, tá? Isso aqui, integrando, fica x ao cubo sobre 3 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x. Certo, pessoal? Tudo isso entre 4,79 e 0,2. E aí, ó, você vai jogar, vai fazer normal aqui, ó. Vai fazer tudo em relação ao 4,79 menos a resposta do 0,2. Então, 4,79 elevado ao cubo, dividido por 3, menos 5 vezes o 4,79 elevado ao quadrado, dividido por 2, mais 6 vezes o 4,79. Isso menos a resposta do que eu achar aqui com 0,2, tá? 0,2 ao cubo dividido por 3, menos 5 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 0,2. Eu vou pausar o vídeo novamente e já colocar a resposta aqui final para vocês, tá ok? E voltamos, pessoal. Após aí alguns minutinhos fazendo continhas, eu cheguei no valor aproximado, tá? Eu gosto de frisar que é aproximado, porque desde o início a gente já pegou raízes, né? Raízes que eram irracionais. E depois aqui eu fui aproximando, né? Aqui deu 109,90 e mais alguma coisa, só deixei o 9. Enfim, aqui, por exemplo, deu uma dízima, né? Aí eu já deixei só até a primeira casa da dízima. Aqui também. E aí por isso que eu falo sempre que deu aproximado. Mas deu um valor aproximado de até 4 casas decimais, então dá um valor aproximado bom até. Tá? Então em unidades aí, ó, equivale a 6,2774 unidades de medida dessa área. Ok? Então isso aqui, a integral ela serve para calcular áreas também. Eu vou tratar agora de um outro exemplo em que eu tenho duas funções, assim como essa, mas aqui eu vou ter que fazer diferença de funções. Acompanhem comigo aí na próxima folha. Pessoal, acompanhem esse exemplo aqui, que eu tenho três retas, né, melhor dizendo, três curvas, que vão limitar uma certa região do nosso gráfico. Tá? Então eu primeiro vou colocar o gráfico aqui. Vocês poderem visualizar melhor. Aqui eu tenho meu gráfico, x e y, tá? E aqui eu tenho pontinhos, até aqui nada demais.
Dessa vez eu vou fazer melhor aqui. Vou colocar pontos maiores de distância para vocês poderem entender melhor, até mesmo porque eu não vou ocupar mais do que até o 2, tá? Então 3, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 3, assim vai. Algumas considerações a falar em relação a esses bloquinhos aqui é que x igual a meio. Bom, após um bom tempo aqui eu consegui fazer algo parecido com o que eu queria, tá? Que foi aqui, ó, essa função não, melhor dizendo, essa reta, né? X igual a meio, tá entre o 0 e o 1, bem aqui no meio, tá? Essa aqui, ó, x igual a raiz de y, se você for fazer o cálculo dela, levar ao quadrado tudo aqui, vai dar x ao quadrado igual a y. Então nada mais é do que uma função quadrática que vai ter esse desenho aqui, ó. Tá certo? Mais ou menos um esboço aqui. Eu até poderia pegar a outra parte, mas a outra parte não vai me interessar, porque ao fazer essa aqui, ó, vocês vão ver que quando o x for 0, vai encostar no 2. Então, fazendo um desenho aqui, ele vai encostar aqui nesse ponto. Deixa eu só fazer de outra cor aqui, fazer da cor vermelha. E quando o y for 0, ele também vai encostar no 2. Então, ele vai ficar aqui, ó. Para quem não entendeu, eu estou pegando o ponto onde que a abscissa ordenada da função afim é 0, para eu tratar exatamente o gráfico aqui dessa aqui, ó. Tá? Então eu fiz de 3 cores diferentes para poder explicar melhor para vocês. E o que eu quero aqui? Eu quero exatamente essa área que é limitada pelas 3, que seria essa área aqui, ó. Tá? E aí, pessoal, como que eu faria aqui? Bom, não é uma coisa para se apavorar, porque essa reta verde, que seria x igual a meio, ela só vai limitar o início aqui, né? Que vai começar pelo meio, tá? Então ele seria como se fosse para indicar o meu azinho, que eu já tenho certeza que o a vale 1, né? O início e o fim ali, vamos dizer assim. E aí o fim é exatamente o ponto de encontro entre essa função e essa aqui, tá? Então é o ponto que elas vão se encontrar, ou seja, que x igual a 2 vai ser exatamente igual a menos x mais 2. Então é só fazer a continha. Menos x mais 2, passa para cá, x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. E aí é só fazer a báscara para encontrar os dois valores de x, que vão ser exatamente esse valor e lá no outro ponto aqui. Ok? Vou pausar e a gente continua. Então, pessoal, vocês já viram aí, ó, eu fiz posição em produto, tá? Deu 1 e menos 2. E aí, ó, esse 1, exatamente esse ponto aqui, que seria como se fosse o meu B, tá? Então eu já sei que aqui é 1. Aqui eu coloquei 1, na verdade, mas na verdade aqui era meio, né? Falei errado aí no início do vídeo, ainda bem que dá para corrigir aqui, ok? Então é meio por conta desse início aqui. Então a área, eu sei que a área que eu tenho que calcular é entre, deixa eu puxar para cá para ficar melhor, é entre 1 e meio. E quem que eu vou fazer aqui em relação a x? Bom, esse caso aqui, se vocês repararem, essa linha vermelha ela está sobre essa linha azul, né? E essa linha vermelha ela representa quem? Ela vai representar essa aqui, ó, vai representar menos x mais 2. Então, é essa função que eu vou chamar, sei lá, eu vou chamar de f de x. Então, é essa função menos, eu vou chamar de g de x, essa funçãozinha aqui, tá? Deixa eu só puxar aqui.
eu vou dizer que essa função aqui é o meu g de x, tá bom? Então, resumindo, eu vou fazer menos x mais 2 menos esse x ao quadrado, tá? Não vou precisar pegar os y, somente a parte do meu domínio aqui. Então, fica integral de 1 até meio de menos x mais 2 menos o x ao quadrado, tudo isso em relação a dx, tá ok? Bom, aí é só calcular normal, como vocês já estão acostumados a calcular. Vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 mais 2x menos x ao cubo sobre 3, né? Só apagar aqui porque estou fazendo errado aqui. Isso de 1 até meio, tá certo? E aí, deixa eu só puxar para cá minha lousa. Pronto, ficou bem melhor agora. E só resolver, gente. Colocando 1 no lugar do x, menos meio ao cubo sobre 3. Eu vou pausar o vídeo e a gente já continua também. Bom, voltamos em definitivo, pessoal. Aí depois de fazer as contas aqui, passo a passo, depois vocês podem fazer no caderno de vocês. Eu obtive 1/3 de resposta, tá? Ou seja, a minha área equivale a 1/3 de unidades. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. É sempre o maior, o menor. É isso aí. Um abraço.